Olá e bem-vindos. Já alguma vez pararam para pensar no que impede uma ponte, ou um prédio, ou até o telemóvel que temos na mão de se desmoronar? Pois, há todo um conjunto de regras invisíveis, de forças ocultas a atuar à nossa volta. E hoje vamos mergulhar nestes segredos da engenharia para tentar perceber de uma forma simples como é que o nosso mundo se aguenta de pé. Ora bem, vamos começar com uma pergunta muito simples. Pensem num elástico. Se esticarmos um elástico, o que é que acontece à largura dele? Fica mais fino, certo? Esta resposta, que parece super óbvia, é na verdade a porta de entrada para um dos princípios mais importantes e fascinantes na engenharia. Exato, quando esticamos alguma coisa, ela fica mais fina. Este fenómeno tem um nome claro, é conhecido como o efeito de compressão. E o que é espetacular nisto é que é uma regra quase universal. Aplica-se a praticamente todos os materiais que conhecemos e é a primeira peça do nosso puzzle de hoje. A regra não podia ser mais clara. Se algo fica mais comprido ao ser esticado, tem obrigatoriamente de ficar mais fino. É uma espécie de lei de equilíbrio da natureza. Como diz a fonte que estivemos a analisar, é como se uma barra esticada tivesse de emagrecer. E o contrário também é verdade. Se for comprimida, tem de engordar. Não há como fugir a esta troca. E como seria de esperar, a engenharia tem uma forma de medir isto com precisão. Chama-se coeficiente de Poisson e é representado pela letra grega, nu. Pensem nisto como se fosse a impressão digital de um material. Cada material tem o seu próprio valor, um número que nos diz exatamente o quão mais fino ele vai ficar quando o esticamos. E olhem só para isto, aqui vemos como diferentes materiais reagem. O aço e o alumínio, por exemplo, têm valores bastante parecidos, mas reparem na borracha. O valor dela é quase 0,5. Isto é fascinante porque significa que a borracha é praticamente incompressível, ou seja, o seu volume quase não se altera por muito que a esticamos. É uma propriedade incrível, a sério. Bom, até agora tudo parece fazer sentido, não é? Mas é aqui que a nossa história dá uma volta inesperada. É aqui que entramos naquilo a que a engenharia se chama um verdadeiro pesadelo. Problemas que, se usarmos apenas as regras básicas, parecem simplesmente impossíveis de resolver. O nome técnico para este pesadelo é um estima estaticamente indeterminado, ou, por outras palavras, hiperestático. O que é que isto quer dizer? Basicamente significa que as equações normais, as da estática, de repente deixam de ser suficientes. É um beco sem saída matemático. E esta imagem mostra perfeitamente o problema. Do lado esquerdo temos uma viga simples, o número de forças que não conhecemos é igual ao número de equações que temos para as descobrir. Perfeito, problema resolvido. Mas agora, olhem para o lado direito. Adicionamos apenas um apoio extra. A viga ficou mais resistente, claro, mas de repente temos mais forças desconhecidas do que equações. E aí, o problema fica bloqueado. Temos mais perguntas do que respostas. Então, como é que os engenheiros resolvem este pesadelo? A solução é absolutamente genial. É preciso parar de olhar só para a matemática e começar a olhar para o mundo real. A resposta não está escondida nos números, mas sim no comportamento físico da própria estrutura. A pista está na forma como ela se deforma, como ela se dobra sob pressão. O processo para sair deste labirinto é brilhante. Primeiro, é preciso admitir, a estática por si só não chega. Segundo, observa-se o que acontece na realidade. Como é que a estrutura se deforma fisicamente? E é a partir dessa observação que se consegue escrever uma nova equação, a chamada equação de compatibilidade. É esta equação que nos dá a chave que faltava para resolver o problema. Vamos ver um exemplo clássico para isto fazer mais sentido. Imaginem um tubo de aço completamente preso entre duas paredes de betão que não se movem. Agora, o que é que acontece se aquecermos esse tubo? O aço, com o calor, vai querer expandir, mas as paredes não o deixam ir a lado nenhum. E aqui está o momento ahá. É simples, mas é poderoso. Se as paredes não se mexem, então a alteração total no comprimento do tubo tem de ser zero. É isso mesmo, a expansão que o calor provoca tem de ser perfeitamente anulada pela compressão que as paredes exercem. Esta observação do mundo real dá-nos a tal equação de compatibilidade, a peça que faltava no puzzle. E este tipo de problema não é só um exercício académico, longe disso. Este princípio é, na verdade, a base para algumas das estruturas mais robustas e impressionantes que vemos no nosso dia-a-dia. Vamos ver como é que isto ajuda a construir um mundo, literalmente, mais forte. Pensemos, por exemplo, numa turbina eólica gigante. Imaginem as forças brutais que o vento exerce sobre aquela estrutura. O que é que a mantém de pé? Uma fundação massiva de betão armado. É aqui que entra a equipa de sonho da engenharia, o aço e o betão, a trabalharem juntos em perfeita sintonia.
Dentro do betão estão os varões de aço, o chamado varão nervurado. Eles estão completamente fundidos um no outro, colados. Isto significa que quando a fundação sofre uma força, o aço e o betão são obrigados a comprimir exatamente a mesma quantidade. Não têm outra escolha, têm de se mover como um só. E aqui está ela, a nossa equação heroína, a simples constatação de que a deformação do aço tem obrigatoriamente de ser igual à deformação do betão. É esta regra física, esta observação do mundo real, que desbloqueia todo o impasse matemático. É esta a chave que finalmente nos permite resolver este sistema hiperestático complexo. E com esta chave na mão, os engenheiros conseguem finalmente calcular com precisão que parte da carga total é que o aço está a suportar e que parte é que o betão está a aguentar. E isto é crucial, porque permite criar uma fundação que não só é segura, como também é perfeitamente eficiente, usando cada material da forma em que ele é mais forte. E este, no fundo, deixa-nos a pensar e a olhar para o mundo de uma forma diferente. Em que outros sítios é que estas forças ocultas e estas deformações minúsculas estão a trabalhar em segredo para garantir que tudo à nossa volta se mantém de pé? Das pontes que atravessamos aos edifícios onde vivemos, até ao próprio ecrã onde isto está a ser visto. O nosso mundo moderno só existe porque a engenharia encontrou uma forma de resolver o que parecia impossível.